Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de revisão, né, da VUNESP. Como eu falei para vocês, eu vou fazer os exercícios do caderno de revisão, todos referentes à geografia da VUNESP, tá? Então, nós começamos, já tivemos uma primeira aula, né, que foi hoje, dia 12, né, de novembro. Foi à tarde essa aula, e agora eu vou dar continuidade à correção dos exercícios, e vocês podem se preparar, né, com essa revisão para a prova da VUNESP, tá bom? Então, eu vou projetar a apostila para vocês, né? Deixa eu achá-la aqui, um minuto. Onde é que tá? Agora sim. Muito bem, pessoal, nós paramos agora no exercício 85, NESP 2021, ele fala casos confirmados de Covid por município no estado de São Paulo no dia 7 de abril de 2020. Então, observem que a maior concentração de casos de Covid está na região metropolitana de São Paulo, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção. Observem aqui o eixo da Washington Luiz também, com vários municípios, né? E aí, ele fala, de acordo com as informações do mapa, a dispersão do Covid-19 do estado de São Paulo acompanhou, né, os grandes eixos rodoviários, né? Então, a gente vê aqui o outro eixo rodoviário aqui, ó, né? E um aqui também, tá? E aqui também, que é a Dutra, tá bom? Então, seguir os eixos rodoviários. Alternativa B, tá? Então, exercício 85B. O 86, né, ele está falando de urbanização, examine o infográfico, 8 dicas de arquitetura. Então, aproveitamento de água da chuva, tratar o esgoto no próprio quintal, captar energia solar, integrar-se positivamente ao terreno e à paisagem. Então, você vê que eles não modificaram, não terraplanaram aqui o terreno, né? A garagem está na parte mais baixa, aí tem uma sacada, né? Aproveitando a declividade do terreno, aproveitar a luminosidade natural, aproveitar a circulação natural dos ventos, que está representado aqui, né? Que mais? Ter um ótimo conforto térmico, ou seja, cercado de árvores, e reciclar os resíduos orgânicos do próprio terreno. O infográfico apresenta orientações para a concepção da alternativa C, construções sustentáveis que visam reduzir a interferência humana no meio ambiente, ok? Então, é essa a alternativa correta, né? E com as dicas do infográfico, fica fácil chegar a essa alternativa, né? Então, esse é um termo utilizado, construções sustentáveis, tá bom? Agora vamos para a questão 91, né? UNESP 2020, o processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado. Desmetropolização é um processo de saída de pessoas, né, das metrópoles, e desde 2010 vem se observando isso no nosso país, né? Nós temos um número cada vez maior de pessoas vindo para cidades médias do interior, né? Então, essa é uma característica do processo de desmetropolização. Agora, desmetropolização também ocorre para as empresas. As empresas também migram para áreas onde elas terão um custo de produção mais barato, né? Então, um custo de produção menor, e com isso elas conseguem ter maior lucro, né? Sem falar que muitas vezes também elas migram para outras áreas por incentivos fiscais dessas outras áreas, ou até pela questão da violência urbana dentro das metrópoles. Então, a empresa muda de lugar, buscando também mais segurança, tá? E a questão 91, alternativa C, pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparadas às metrópoles. Lembrando que esse crescimento populacional de cidades médias foi observado
a partir do censo de 2010, né? Bom, a próxima questão da Unesp, aqui da revisão de vocês, é a 99, que já vai estar relacionada a problemas urbanos. E aí nós temos aqui alguns estudos recentes mostram que, de fato, há uma mudança ocorrendo na equação das migrações internas e na conformação das redes urbanas, com um novo papel de protagonismo regional dessas cidades médias, cuja população e PIB crescem mais do que das grandes cidades brasileiras. Assinale a alternativa que indica corretamente o fenômeno urbano caracterizado no E-certo. É a desmetropolização, como nós já vimos. Tá bom? Legal. Agora, questão 101. Questão 101, já falando de questões ambientais, né? A natureza predatória do desmatamento da Amazônia mostra-se no fato de que, com seus 750 mil quilômetros quadrados de área desmatada, a região contribui com 14,5% do PIB, do valor do produto agropecuário brasileiro. São Paulo tem área agrícola de 193 mil quilômetros quadrados e entra com 11,3% da produção nacional, né? Então, com uma área muito menor, São Paulo tem quase a mesma produção em termos de valor, né, de produção agropecuária. Os dados apresentados no E-certo contribuem para colocar em xeque, né? Então, alternativa A, o discurso segundo o qual o desmatamento da Amazônia é necessário para o crescimento econômico. Tá bom? Então, essa é a alternativa correta. Depois, exercício 102. Há 5 anos, na China, a febre do compartilhamento de bicicletas atraiu bilhões de dólares de investidores e de clientes. Gastos pelas startups na compra de milhões de novas bicicletas para conquistar participação do mercado. Quando o colapso inevitável chegou, a maior das empresas faliu, deixando autoridades municipais com o custo de limpar a bagunça. Nesse cenário, o problema a ser administrado pelas autoridades municipais, né, é a alternativa B, o correto descarte das bicicletas que podem contaminar o meio ambiente se o acúmulo for negligenciado. Tá bom? Então, essa aí, como é questão ambiental, então a preocupação com o descarte dessas bicicletas sem utilidade, né? O exercício 103, fatores naturais, bem como a ação humana, podem atuar em processo de degradação ambiental. Então, olha, a degradação ambiental ela pode ser por fator natural, né? Como, por exemplo, uma explosão, uma erupção vulcânica, ou pode ser também por ação humana. Em zonas áridas, semiáridas e subúmidas, ou seja, com menor umidade, né, um processo negativo característico dos solos e um dos seus impactos esperados são a alternativa D, a desertificação e a redução da biodiversidade. Bom, então o que acontece? A desertificação é um processo de perda de fertilidade do solo, né? A partir do momento que você tem a perda da fertilidade do solo, você acaba tendo a redução da vida ali, né? Então, há uma redução de biodiversidade. Detalhe, esse processo de desertificação, ele é acelerado pela ação humana através do desmatamento da pouca vegetação que ocorre nessas áreas. Então, quando a gente fala de desertificação no Brasil, geralmente se fala da desertificação no sertão nordestino, tá? E por que que o sertão nordestino muitas vezes é desmatado? Primeiro, porque a população lá de baixa renda corta, né, a vegetação para fazer lenha, para poder cozinhar. Mas há também uma indústria de carvão mineral, de carvão vegetal, né, que acaba aumentando esse desmate e, consequentemente, aumentando a área de expansão da desertificação, tá bom? Então, alternativa D, desertificação. Exercício 104, também Unesp 2020, ele vai falar assim: alguns especialistas argumentam que deveria haver rótulos climáticos na comida, da mesma forma que há informações sobre nutrição. Em teoria, os rótulos poderiam ajudar os consumidores a escolher produtos de baixo impacto ambiental e dariam aos agricultores e produtores mais incentivos para mudarem seus produtos. Considerando a proposta apresentada pelo E-certo, um dado que poderia constar nos rótulos de alimentos seria a alternativa D, a pegada de carbono, né? A pegada de carbono é o quanto aquela produção
emitiu de carbono para a atmosfera, tá? E hoje em dia já tem como saber, já há formas de calcular essa pegada de carbono, né, de um produto agrícola, por exemplo, né, de uma produção de alimentos. Até uma das propostas que o governador do estado do Pará propôs na COP 26 agora, né, aliás, foi ontem, né, ele falou que o estado do Pará está com uma ideia de criar incentivos para quem diminuir pegada de carbono na área agrícola, né? Então, a ideia do estado do Pará é reverter o quadro negativo que eles têm, de ter muita área de desmatamento, né? E toda vez que você desmata uma floresta, todo aquele carbono que estava acumulado na floresta, ele vai de alguma forma voltar para a natureza. Muitas vezes na forma das queimadas, né? Então, é essa a ideia dele, valorizar a agricultura orgânica, a agricultura familiar e também, segundo ele, criar mecanismos para que os produtores rurais que preservarem áreas de captação de carbono ganhem dinheiro com isso. Isso é também chamado crédito de carbono, tá bom? Bom, agora o próximo exercício aí para nós, da VUNESP, é o 107. Examine a tira Armandinho, do cartunista Alexandre Beck, né? 3 quilos de batata inglesa, por favor, que na verdade é sul-americana, com veneno ou sem veneno. Bom, é o seguinte, né? A primeira coisa, a batata, que é chamada batata inglesa, ela é uma planta aqui da América do Sul, né? E por que falando com veneno ou sem veneno? Né? Porque o Brasil é um dos países que mais usa agrotóxico nos seus produtos agrícolas, né, na sua agricultura, e aqui a tirinha faz uma alusão, né, à alternativa C, ao uso indiscriminado de agrotóxicos no processo tradicional de produção agrícola. Tá bom? Então, o Brasil está se destacando, infelizmente, nisso. E há muita gente que fala que os aumentos, o aumento nos casos de câncer na humanidade tem relação direta com o maior uso de agrotóxicos nos alimentos, tá? Bom, 108 está mostrando aqui um tipo de chuva que se forma, né? Você observa aqui a umidade saindo da área florestal, né? E provocando umidade aqui. Isso em 1980, tá? Aí você tem em 2000, a área desmatada é maior, né? A área desmatada é maior. E aí a chuva, né? Observem que ela muda de lugar, né? Um lugar que antes chovia, né? Depois passa essa chuva a se concentrar em uma área só. A figura ilustra a alteração na distribuição das chuvas convectivas. Chuva convectiva é a chuva, né, quando a umidade atmosférica, né, devido ao calor, ela se torna vapor, sobe, né, e entra em suspensão. Quando encontra temperaturas mais baixas, a atmosfera, né, com maior altitude, ela condensa, volta a ser vapor, forma nuvens e precipita, né? É o tipo de chuva muito comum em áreas florestais. Todo final de tarde chove em áreas florestais. Bom, e aí fala a figura ilustra a alteração na distribuição das chuvas convectivas como resultado de 3 décadas de desmatamento em certo setor da floresta amazônica. O deslocamento desse tipo de precipitação é efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, que promove a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência redução da produtividade agrícola. Então, os caras desmatam para produzir mais, mas a chuva ela se desloca para a borda de onde tem árvore. Então, essa área vai ficar seca, beleza? Então, por isso que quanto mais desmatar, menos chuva tem e vai ser um tiro no pé do setor agropecuário continuar desmatando floresta para ampliar a área agrícola. Tem que aumentar a produtividade onde já está desmatado e gerar novas fontes de renda das áreas de floresta em pé, tá bom? Legal? Então, alternativa A. Agora nós vamos para o exercício 115. Né? 115, a pegada hídrica é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que indica o consumo de água doce com base em seus usos diretos e indiretos.
Precisamos desconstruir a percepção de que a água vem apenas da torneira, um uso direto, e que simplesmente consertar um pequeno vazamento é o bastante para assumir uma atitude sustentável, ressalta Albano Araújo, coordenador de estratégia Água Doce da Natura e Conservancy, né? Melhor dizendo, in English, beleza? Considerando o excerto e os conhecimentos acerca do consumo da água do planeta, é correto afirmar que o uso indireto da água corresponde à alternativa E, distribuição da água oriunda de represas distantes do consumidor final, né? Não, opa, não, nada a ver. Estou vendo que está meio estranho, eu errei aqui. Alternativa C, a quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo. Está falando da água virtual, né? O uso indireto da água, né? O quanto de água você gasta para fabricar algo, tá? E não simplesmente só a água que sai da torneira. Então, alternativa C, quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo. Próximo exercício está falando, a fotografia mostra a elevada concentração de água-pés em um trecho do rio Tietê, localizado a montante da barragem de Barra Bonita. Montante, ou seja, acima da barragem de Barra Bonita. Tá? Se você estiver na jusante, é abaixo. Né? Então, quando você caminha em direção à jusante do rio, você está indo em direção à foz. Quando você caminha em direção ao montante do rio, você está caminhando em direção ao nascente. Tá? Então, se está a montante da barragem, está acima da barragem. Né? E aí esse fenômeno ocorre por quê? Né? Porque a barragem, né? Aí vai ser alternativa C, eutrofização resultando do despejo de esgoto e da descarga de fertilizantes agrícolas. Então, se aqui está a barragem, por exemplo, toda essa área, né, despejando matéria orgânica, vai favorecer a proliferação do aguapé, né? E a barragem acaba concentrando esse aguapé nessa área aqui, tá bom? Então, alternativa C, eutrofização, né? Que é quando você tem um processo de aumento de matéria orgânica dentro do rio e, consequentemente, você tem ali bactérias consumindo, diminuindo o oxigênio da água, né? E o aguapé, ele se desenvolve nessas áreas, tá? Ele vai se alimentar também dessa matéria orgânica, tá bom? E você tem também a contaminação química por fertilizantes agrícolas. Depois, 117, o governo americano está sendo processado pela primeira vez por quem nem nasceu ainda. Quem assina o processo em nome das futuras gerações também não está por aqui há muito tempo. São 21 crianças e adolescentes de 8 a 19 anos que registraram uma ação contra Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Elas acreditam que os governantes não estão fazendo o suficiente para salvar o planeta do aquecimento global. Um dos argumentos do grupo é que as autoridades conhecem os danos potenciais dos combustíveis fósseis há décadas. Já se sabia que reduzir a emissão de gases era necessário para dar condições razoáveis de vida às gerações futuras. E por isso eles acusam o Estado de estar infringindo seus direitos constitucionais. Tal denúncia relaciona-se em larga medida ao não cumprimento dos objetivos propostos na alternativa C, Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto, que foi um protocolo, né, de diminuição dos gases, da emissão dos gases de efeito estufa. Né? Depois, 118, para a maioria dos brasileiros, já é regionalização do Brasil, né? Para a maioria dos brasileiros, a divisão regional utilizada atualmente parece sempre ter existido porque serve de base há décadas para a regionalização de todas as agências governamentais, empresas, associações profissionais, etc. Com certeza está falando da regionalização em 5 macro-regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Né? Se existem semelhanças evidentes, como em outros países do mundo, há também casos limite e vinculações ambíguas. Isso ocorre não apenas em razão do tamanho dos estados, como também porque reúne regiões que apresentam caracteres que os aproximam mais do conjunto vizinho do que do resto do seu território. Caracteriza-se o exemplo de caso limite, tal como problematizado
né? Alternativa D, o noroeste do Maranhão, área que integra a região nordeste, mas está inclusa na Amazônia Legal. O noroeste do Maranhão é aquela região que tem bioma amazônico, mas está na região nordeste, tá? E geralmente quando quando o IBGE fez a divisão em 5 macro-regiões, a ideia era que cada estado de cada região tivesse semelhanças paisagísticas ou de biomas, né? Então, essa região aí acaba destoando dessa classificação, né? Então, 118, alternativa D, tá bom? Agora vamos para o 120. Cadê? A ideia de pátria se vincula estreitamente à de natureza e, em parte, extraída dela a sua justificativa. Ambas conduziam a literatura que compensava o atraso material e a debilidade das instituições por meio da supervalorização dos aspectos regionais, fazendo o exotismo razão do otimismo social. A partir de 1930, houve uma mudança de orientação, sobretudo na ficção regionalista, percebendo-se que o que havia de mascaramento no encanto pitoresco com que antes se abordava o homem rústico. Evidenciou-se a realidade dos solos pobres, das técnicas arcaicas, da miséria pasmosa das populações, da sua incultura paralisante. A visão que resulta dessa perspectiva é pessimista quanto ao presente e problemática quanto ao futuro. Bom, uma das pessoas que fez isso foi Monteiro Lobato, através da figura do Jeca Tatu, né? Falando do caipira paulista, né? Principalmente da região onde ele vivia, né? Taubaté, onde ele, acho que, se eu não me engano, nasceu, né? E detalhe interessante, essa figura do Jeca Tatu, ela vai se reproduzir também nos quadros, então a gente começa a ter o retratar do Brasil não mais com a Iracema dos lábios de mel ou coisa do tipo, né? Começa a mostrar a realidade mais pobre no meio rural e também uma realidade mais opressora dentro da área urbana, né? Então você tem aquele quadro da Tarsila do Amaral representando os operários, né, a população, os migrantes que vieram para as grandes cidades e trabalhavam na construção civil. Tem quadros que retratam a problemática de acidentes, né? Então, tem uma mudança de orientação das artes. O excerto assinala uma reorientação nos rumos da literatura brasileira, na medida em que os escritores, alternativa B, passam a mostrar o aspecto do Brasil como um país subdesenvolvido. Tá bom? 123 agora, galera. Espaço geográfico, né? Então, nós observamos aqui um mapa, tá? E você tem algumas regiões aí, ó, destacadas, tá bom? Ele fala, o mapa trata eventos ocorridos no século XIX e início do século XX, né? As áreas destacadas dizem respeito, alternativa E, núcleos rurais ocupados por migrantes indiferentes às leis brasileiras, tá? Então, foram núcleos aqui de população que muitas vezes não seguiam as leis brasileiras, tá? Tentavam criar núcleos, tanto é que o Acre foi incorporado depois de um conflito, né? Onde houve perda de espaço aqui da Bolívia, né? 124, né? Goiânia, Belo Horizonte, Brasília. Então, você vê uma macro-região aí integrada, né? E aí você vem aqui nas alternativas. Considerando a dinâmica urbana brasileira, as áreas numeradas no mapa correspondem à alternativa E, sobreposição entre as áreas de influência das cidades. Tá? Então, você tem aí, né, a área de influência de cada uma dessas capitais, podemos dizer assim, capital de Goiás, capital de Minas e a capital do Brasil, e suas áreas de influência. Tá? Depois, 132. Olha, até rimou. Depois, 132. Cadê? O cálculo do produto interno bruto busca expressar o dinamismo de uma economia a partir da soma das riquezas produzidas por um país durante determinado período. No entanto, o cálculo do PIB ignora, né,
Alternativa E, a apropriação da riqueza gerada, que prejudica análises sociais. Por isso que não dá para você medir a riqueza de um país só pelo PIB, porque um país é rico quando a população usufrui dessa riqueza. Tem país que tem PIB alto, mas a maior parte da população não usufrui dessa riqueza. E adivinha que país é esse? Brasil. 133. A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologia dos Estados Unidos, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras, sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha conhecimento. Para essas companhias, o fato do usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso de um software tem sido considerado suficiente, como permissão consentida para que essas companhias possam utilizar informações sem autorização explícita ou formal. As informações geradas pelos consumidores, quando espacializadas, permitem estabelecer padrões que interessam particularmente as grandes empresas. A vigilância alienada abordada pelo CERT, bem como o emprego do geomarketing, tá? É você pegar essas informações e fazer o cara ter acesso, né, a propaganda direcionada de acordo com o que ele pesquisa, por exemplo, no Google, contribui para a alternativa A, alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital. Então, as grandes empresas, elas estão sempre um passo à frente das pequenas na tentativa de captar clientes, porque elas pagam para essas plataformas aqui, né, para saber qual é o nosso gosto e ficar bombardeando a gente com propaganda. Né? Já vi caso de gente que gosta de brincar com isso e pesquisa coisas absurdas na internet, como ferramentas nada a ver, só para ficar recebendo propaganda dessas coisas, só para brincar um pouco com o algoritmo. Né? Depois, 135, considerando o contexto dinâmico apresentado pelo excerto, compreende-se a proliferação de acordos. Opa, peraí, eu não li o excerto. Então, vamos voltar aqui. O comércio internacional tem sido marcado por uma proliferação sem precedentes de acordos preferenciais de comércio regionais, subregionais, interregionais e, em especial, bilaterais, denominados acordos preferenciais de comércio. Bilaterais é quando dois países combinam de manter relações comerciais de determinado produto entre si, com vantagens para ambos. Atualmente, são poucos os países que ainda não fazem parte desses acordos. Com o impasse nas negociações da rodada de Doha, da OMC, a alternativa das principais economias do mundo, como Estados Unidos, União Europeia e China, foi buscar a celebração da APC, né? Acordos Preferenciais de Comércio, como forma de consolidar e ter acesso a novos mercados. O receio de boa parte dos países desenvolvidos, de economias em transição e em desenvolvimento, de perderem espaço suas exportações, levou-os a aderir maciçamente à APC. O APC é doido porque, na verdade, os blocos econômicos, eles pregam que os países tenham relações comerciais não só bilaterais, mas principalmente multilaterais, né, com vários parceiros comerciais. E a competição maior, né, está levando à contradição. Então, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Né? Considerando o contexto dinâmico apresentado pelo excerto, compreende-se a proliferação de acordos preferenciais de comércio como resultado da alternativa E, da globalização da economia, o que alimenta uma crescente integração e uma relativa uniformização das condições existenciais da sociedade. Né? Então, você acaba tendo uma globalização da economia, uma crescente integração dos países que estão sempre buscando, dentro dessa integração, impor, de certa forma, seus produtos e até seus padrões culturais. Isso cria uma uniformização das condições de existência da sociedade. Eu faço uma alusão a você ver a moda, por exemplo, né, de tênis, por exemplo. Né? Então, tem marcas de tênis que criam um modelo, né, e vendem para um mercado mundial. Né? Maciçamente fazem propaganda junto com ídolos, geralmente do esporte, né? E aí você vê garotos de tudo quanto é parte do mundo usando o mesmo tênis que o seu ídolo do basquete, por exemplo. Né? Então, isso é uma massificação de consumo. Né?
A 136 vocês podem acessar lá no portal, beleza? Agora, 137. Até fins da década de 80, a industrialização brasileira estava baseada em uma política de importações, sustentada por tarifas aduaneiras elevadas, controles discricionários, entre outros. Essa política viabilizou um parque industrial relativamente amplo e diversificado, mas acomodado ao protecionismo exagerado. Em 1990, o governo anunciou medidas que alteravam profundamente a condução da política de comércio exterior do país. Simultaneamente a uma flexibilização do regime cambial, foi deslanchado um programa de liberalização das importações. A nova política de importação buscava promover uma reestruturação produtiva. O programa de liberalização das importações adotado no Brasil a partir da década de 90 teve como consequência, isso aqui foi no governo Collor, quando ele abriu o comércio brasileiro a produtos estrangeiros, né? A economia, né, brasileira, então provocou a falência da indústria nacional e o aumento do desemprego estrutural. Né? Desemprego estrutural é aquele quando você tem desemprego por mudança de padrão tecnológico. Então, o que acontece? Abriu a economia. Né? Então, para os produtos importados chegarem até aqui era mais barato. Com isso, empresas também compraram maquinários mais baratos. Eu vou dar um exemplo aqui em Araraquara, da fábrica de meias Lupo. Nessa época, na década de 90, né, a Lupo, ela comprou algumas máquinas italianas que ficaram baratas, né, com essa política de abertura de importações, para dar o acabamento nas meias, que antes era feito manualmente por costureiras. E a partir do momento que ela comprou essas máquinas mais baratas italianas, ela demitiu muitas costureiras, gerando um desemprego grande aqui, um impacto grande aqui na cidade de Araraquara, como exemplo. Tá? Então, esse é o desemprego estrutural. Desemprego conjuntural é quando você tem crise econômica. Desemprego conjuntural, por exemplo, nós vivemos hoje. Né? Só que país subdesenvolvido vive os dois tipos de desemprego, o conjuntural e o estrutural. Então, que é mais grave ainda. Agora vamos para o exercício 149. Vamos achá-lo. 149. Aqui. As abelhas são responsáveis pela maior parte da polinização do nosso planeta. Mesmo assim, estão sendo eliminadas, colocando em risco a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar da Terra. Dentre as práticas que acirram o extermínio das abelhas, pode-se citar, né? Então, aqui, alternativa E, a monocultura e o uso de agrotóxicos, tá? Principalmente quando esses agrotóxicos são pulverizados por avião. Tá? Então, houve um caso muito grande de mortandade de abelhas na região de Boa Esperança do Sul, que é uma área produtora de mel, e foi por uso, pulverização de agrotóxico, tá bom? Nos canaviais. Depois, 156, pessoal. Opa, vou ler 155. Nas atividades cotidianas das indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento da eficiência energética pode contribuir para a alternativa E, otimizar os recursos energéticos e reduzir o impacto ambiental relacionado à produção. Tá? Então, está falando que tanto nas atividades normais da indústria, das empresas ou de nós, em nossa casa, o empenho pelo aumento da eficiência energética, né? Então, se você ter aparelhos que consomem menos energia, de repente, colocar um sistema de captação de energia solar, né? Ter um uso racional da energia, tudo isso vai refletir, né, na otimização de recursos energéticos e reduzir impactos ambientais relacionados à sua produção. Tá bom? 156 tem um gráfico que mostra a oferta interna de energia de 1940 a 2012. O que se observa num gráfico desse? Quando aumenta, então em 1940 teve um aumento desse recurso energético, ó, ele fica mais largo, né? Principalmente a partir de 65. Né? Esse aqui, que era bastante grande, ele diminui. Tem um outro que se alarga, outro que começa a ser utilizado, tem um que se mantém estável, né? Dois que se mantêm estáveis praticamente. E aí ele fala,
né? Considerando as características da matriz energética brasileira, o gráfico, alternativa B. 1 corresponde ao produto da cana-de-açúcar, que em 1975 teve o crescimento de sua oferta incentivado com a instituição do Proálcool, né? Então, cadê aqui? Né? A gente vê o crescimento a partir de 65 do Proálcool aqui, né? Então, produção de energia a partir da cana-de-açúcar. Agora vamos para o 159. Compôs 149 lâmpadas especiais de gás xenônio, capazes de produzir um brilho 10 mil vezes maior que a luz natural do Sol, que incide sobre a Terra. O experimento SINLIGHT começou a funcionar no Centro Espacial Alemão. Descrito como o maior sol artificial do mundo, a estrutura pode concentrar sua luz em um ponto que pode atingir temperaturas de 3.000 graus Celsius. Com auxílio da luz concentrada, é possível obter hidrogênio diretamente da água. Esse elemento é considerado um dos possíveis combustíveis do futuro, porque, ao ser queimado, produz apenas água e calor. O experimento SINLIGHT se destaca pela expectativa de produzir, a partir de uma fonte renovável, combustível limpo, que não emita gás de efeito estufa. Alternativa A, todo mundo está falando que a energia do futuro vai ser o hidrogênio. Tá? Já vi algumas pessoas dizendo que a única dificuldade é o armazenamento do hidrogênio, porque ele consegue escapar, né, do tanque de armazenamento com a tecnologia que a gente possui isso. Então, uma dificuldade é o armazenamento do hidrogênio, né? Mas a tendência é a tecnologia chegar a um ponto em que a gente possa utilizar, né? Vamos lá. Agora, 161. 161 tem grandes movimentos comerciais de petróleo, tá? Então, você tem as setinhas mostrando de onde sai, né? Então, eu quero que vocês vejam da Rússia, sai bastante, ó. Você vê o número, tá bom? Você vê os números, ó. Tá? Somar aqui, ó, esse e esse dá um número grande. Outro lugar de onde sai bastante, Oriente Médio. Tá? Um lugar que recebe bastante, a China, tem várias setinhas chegando. Outro lugar que recebe bastante, Europa. E um lugar que tanto vende quanto recebe, Estados Unidos. Né? Então ele fala assim, o fluxo de importação e de exportação expresso no mapa evidencia a alternativa E, predomínio dos países membros do OPEP na exportação de petróleo. Né? Porque você vê a quantidade de setas que sai daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguém tem uma quantidade igual de setas partindo de um mesmo lugar, tá bom? Então, é essa forma aí que se analisa esse gráfico. Agora, o 162. Redes de transporte e comunicação. Então, aqui está mostrando a Hinterlândia. A Hinterlândia é a região interiorana, é um termo técnico para dizer interior de algum lugar, né? Então, você vê aí Ferrovia Norte-Sul em operação, Ferrovia Norte-Sul em construção, Ferrovia Transnordestina, Estrada de Ferro, Carajás. Então, você vê toda uma logística que liga essa região aqui do interior do Brasil ao litoral, beleza? Né? Aí fala assim, a Hinterlândia destacada no mapa corresponde à área atendida pelo porto de Itaqui, no Maranhão, cuja localização estratégica devido à proximidade com o canal de Suez. Esse litoral norte do Brasil está mais próximo da Europa do que o litoral do Canadá, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, por isso que ele associa ao canal de Suez, porque você navegaria aqui, entraria no mar Mediterrâneo, pouco mais para frente, né, já estaria ali no Egito, no canal de Suez, tá bom? Então, é essa a relação que ele faz aqui. Então, lembre-se isso. Esse litoral aqui está mais próximo da Europa do que qualquer área litorânea dos Estados Unidos ou do Canadá. Tá bom? O que mais? Vamos lá, 164. Esse aqui a gente fez em aula, tá? Então, esse aqui eu não vou fazer, não vou repetir. Tá? Nós fizemos em aula.
Depois, 166. Nós ganhamos um tempinho, tá? Na Conferência de Estocolmo, realizada em 72, é um marco importante para a questão ambiental em diversos países. Essa conferência estimulou, essa foi a primeira conferência de meio ambiente, em 1972, né? E ela estimulou a alternativa A, o nascimento de órgãos de defesa do meio ambiente e a criação de leis de controle de poluição. Então, após essa conferência, tem, por exemplo, o surgimento do Partido Verde Alemão, que começa a eleger vários deputados que criam as primeiras leis ambientais da Alemanha. A gente pode falar que também essa conferência, ela marca surgimento das ONGs, tá? Então, Greenpeace vai surgir mais ou menos nessa época, WWF também, entre outras, tá bom? Depois, então, alternativa A, 166. 168. Para cumprir os objetivos ratificados pelo Acordo de Paris, o Brasil, entre outras medidas, deve, alternativa A, restaurar e reflorestar hectares de floresta. O Acordo de Paris ele quer diminuir a temperatura do mundo, né, em 1,5 graus, né, e então, para você poder captar mais carbono da atmosfera e diminuir esse calor, há necessidade de reflorestamento, tá bom? E não só o reflorestamento, mas a preservação das áreas com florestas já existentes. 170 está em inglês, né? Foi uma questão, podemos dizer, experimental, né? Porque ela mistura uma questão de geografia com inglês. E ele fala assim, o certo descreve mudanças nas relações geopolíticas entre Estados Unidos e China nas últimas décadas. Essas mudanças resultaram da alternativa B, medidas unilaterais e protecionistas do governo norte-americano com a adoção de tarifas adicionais aos produtos chineses. Tá? Então, os Estados Unidos ele começou a cobrar, principalmente no governo Trump, mais impostos para a entrada de produtos chineses dentro da política que o Trump pegou durante sua campanha e durante seu governo, que era o America First, ou seja, sempre pensar primeiro na economia norte-americana, tá bom? O que mais? Agora, 171, a primeira corrida para a região ocorreu no Sudão, em 2011. Começou no norte, perto do Vale do Nilo, depois se espalhou para o oeste, para Darfur, favorecido por uma nova geração de detectores metais baratos e fáceis de usar. Depois, a frente pioneira avançou de leste para oeste, sem controle, pegando outros estados de surpresa. Fora de qualquer estrutura legal, indivíduos com equipamentos de baixo custo, sudaneses em sua maioria, descobriram áreas de interesse no Chad, particularmente no norte, em 2013, em seguida no sul da Líbia e Níger, em 2014, na Mauritânia em 2016 e, mais recentemente, em 2018, no norte do Mali. No deserto, a extração está apenas começando e faz crescer a incerteza de uma região já desestabilizada. A região que tem atraído a atenção da população africana e o minério explorado correspondem, respectivamente, né, à alternativa D, Sahel e ao ouro. Sahel, melhor dizer, não Sahel, é a chamada África subsaariana, toda aquela extensão que vai de leste a oeste, ou melhor, de leste a oeste, né, abaixo do deserto do Saara. Uma região muito pobre, uma região de transição climática do deserto para a área de savana, né, e que vive países com muita pobreza e muitos conflitos armados, e mais essa questão aí da corrida pelo ouro. Tá? 172 agora. Para checheno, russos impõem terror real. O presidente da checheno, Ingússia, ou Cáucaso Sul da Rússia, declarou ontem que a Rússia prepara uma campanha desestabilizadora contra seu país. O parlamento russo exigiu uma solução pacífica e o envio de grupos de deputados para negociação. Depois, sérvios derrotam croatas em Vukovar. Croácia admite perda da cidade para o exército eslavo, que assistia 86 dias. A Croácia admitiu ter perdido militarmente para o exército eslavo a cidade sitiada de Vukovar. A queda de Vukovar é uma das piores derrotas sofridas pela Croácia. Depois, combate se intensifica na Bósnia. Bom, todas essas notícias aqui são de conflitos numa região, né,
que a alternativa E tem conflitos étnico-nacionalistas relacionados à constituição do novo Estado, devido à hostilidade que remonta à expansão do Império Russo, Otomano e Austro-Húngaro. A região dos Balcãs, ali onde a gente tem a Iugoslávia, foi uma área que após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, fez parte da União Soviética. Enquanto você tinha a União Soviética, esses grupos étnicos não buscavam sua independência. A partir do momento do fim da União Soviética, eles começaram a buscar sua independência, e também grupos étnicos mais fortes, como os sérvios, começaram a atacar os seus vizinhos, como os croatas, querendo o extermínio étnico e a ocupação de território. Isso culminou, por exemplo, com a terrível Guerra da Iugoslávia. Então, portanto, número exercício 172, alternativa E, conflito étnico-nacionalistas. Agora vamos para a questão 184. Criado em resposta à crise econômica do final da década de 90, o G20 reflete o contexto de alternativa D, multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela diversidade de interesses de economias industrializadas e emergentes. O G20 reúne os 20 países mais ricos do mundo, onde eles discutem ações econômicas, políticas, né? E esse ano nós tivemos uma reunião do G20 que foi marcada pelo isolamento do Brasil, tanto dos mais importantes debates, quanto até da figura presidencial nossa, né, junto aos outros presidentes. Então, foi uma situação diferente do que se observa desde a criação do G20 em 1990. O Brasil sempre teve uma participação marcante no G20, mas marcante, né, de forma diferente de agora. 188. O presidente da Colômbia anunciou em 25 de 5 de 2018 que o país ingressará em um bloco de cooperação militar. O país que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco será o primeiro da América Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um sistema de defesa coletiva em que os participantes estão de acordo em defender qualquer um dos seus integrantes que seja atacado por forças externas do seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultosos recursos para cuidar de objetivos militares dos Estados Unidos. Esse bloco, né, é Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN. Esse bloco foi criado no final da Segunda Guerra Mundial, sob liderança dos Estados Unidos, para brecar a expansão da União Soviética em direção aos países europeus. A OTAN, ela teve inspiração no enunciado de Winston Churchill, que foi primeiro-ministro inglês, que disse que era necessário criar uma cortina de ferro para evitar a expansão do socialismo na Europa Ocidental. E essa cortina de ferro nada mais era do que, né, uma força armada coletiva. Quando foi criada a OTAN, pouco tempo depois, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que também era uma forma de unir os países socialistas, formando um grande exército. O Pacto de Varsóvia não existe mais, ele foi dissolvido com o fim da União Soviética em 91, tá bom? Então, só ficou a OTAN. Agora, a Colômbia entrando na OTAN, na verdade, a Colômbia é um grande parceiro no combate à produção de cocaína junto com os Estados Unidos, né? Então, tem aí uma ação geopolítica dos Estados Unidos para ter um parceiro deles aqui na América do Sul. Não se esqueçam que a Colômbia está na região amazônica. Muita gente fala que, na verdade, os Estados Unidos não combate o narcotráfico com a Colômbia. Ele finge combater o narcotráfico. Na verdade, ele quer ter bases militares na Colômbia para ter acesso à maior bacia hidrográfica do mundo no futuro, que é a bacia amazônica. Tá bom? Então, para alguns analistas geopolíticos, esse é o verdadeiro interesse. E último exercício da nossa revisão, né? 189. De acordo com certas estimativas, os lares mexicanos consagram cerca de 14% de seus salários para satisfazer as exigências de funcionários corruptos, número que sobe para 33% das famílias que recebem um salário mínimo.
Do lado das empresas, mais de 1/3 declara ter pago propina para obter um contrato público e 36,7% para obter uma simples ligação de água corrente. Os dados estatísticos apresentados pelo texto, alternativa E, mostram os efeitos socioeconômicos da corrupção do Estado. Tá bom? Bom, a gente encerra, então, aqui, né, a nossa revisão de VUNESP, primeira fase. Mais uma vez, eu desejo a vocês a mais tranquila prova, né? Acredito que com o conteúdo que nós vimos, dá para vocês fazerem uma boa prova, nós também com essa revisão, né? Vocês estão estudando, então é só manter a calma na hora da prova, como eu já falei, né? E vai estar tudo certo, tá bom? Beleza? Então, até a próxima aula. Obrigado. Até.